Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu venho à tribuna na tarde de hoje para falar sobre um assunto de grande relevância que deve ser objeto de apreciação da Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias e que tem uma enorme incidência na vida da população brasileira. Eu me refiro à votação do projeto de lei da Câmara, número 37, de 2013, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e trata do financiamento das políticas sobre drogas. Nós temos hoje no Brasil uma enorme preocupação da população com esse tema. Nas cidades, até mesmo nas cidades de menor porte, essa questão tornou-se um tema dos mais importantes no debate do cotidiano dessas cidades. E nós temos hoje no Brasil uma situação do uso de drogas que foi objeto já de diversas pesquisas e que mostram como se pode abordar de uma forma melhor. Em primeiro lugar, esse projeto que veio da Câmara, ele veio com uma série de mudanças que foram feitas na sua versão original, porém com alguns aspectos que eu acho que são importantes de serem discutidos. Entre eles, a visão que procura se colocar ali de ressaltar muito o aspecto repressivo, no que eu entendo que, no que diz respeito aos usuários, eu entendo que não é a saída para esse enfrentamento. Pois bem, entre as propostas que eu entendo que é preciso que sejam mexidas, sejam discutidas, nós temos, por exemplo, a questão da ampliação do processo de apenamento dos envolvidos na questão do uso das drogas. Nós temos uma visão de que hoje nós já temos as nossas cadeias, as nossas penitenciárias cheias, um espaço onde, inclusive, ao invés de nós termos a reeducação, o que nós temos é muitas vezes um processo de aprendizado sobre como o preso deve se colocar nas atividades ilícitas que pratica. É como se diz, uma verdadeira escola do crime. E muitas vezes um pequeno delito termina levando pessoas à prisão sem que haja uma solução efetiva para o problema que nós estamos abordando, que é o consumo das drogas. Pois bem, pesquisas várias têm mostrado, entre elas o grupo de pesquisas em política de drogas e direitos humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi divulgado em junho passado, em que 25% dos detentos do Brasil estão presos por crimes relacionados a drogas, sendo que no universo feminino essa proporção alcança 60%. Por isso, no nosso entendimento, até porque no caso do público feminino nós temos muitas vezes as mulheres presas porque terminam sendo intermediárias no tráfico, na condução de drogas até o ambiente do presídio e muitas vezes flagradas passam a ser objeto do apenamento. Nós entendemos que uma proposta que trate do tema das drogas, ela deve ter como referência, em primeiro lugar, estabelecer algumas distinções importantes. É necessário estabelecer a distinção entre o que é o traficante, o que é o usuário e dependente, para que nós possamos ter políticas específicas para tratar a questão.
do ponto de vista da repressão ao tráfico, naturalmente que nós temos que criar todas as condições para que os órgãos de repressão atuem no sentido de inibir esse tipo de prática, de atividade. Temos que ter cada vez mais eficiência, não só nos processos de investigação, como também nos processos jurídicos que se dão posteriormente, mas entendemos que se faz necessário estabelecer uma distinção entre o que é o traficante e o que é o usuário, sob pena de nós termos legislações que vão criminalizar aqueles que, em verdade, muitas vezes na condição de dependentes, precisam muito mais de um atendimento à saúde do que efetivamente de ação repressiva por parte dos órgãos de segurança. Uma outra coisa importante é que nós não podemos permitir qualquer retrocesso no que diz respeito aos avanços conseguidos na política de saúde mental no Brasil nos últimos anos, onde o tema da dependência às drogas é um tema relevante. Ao longo de muitos anos nesse país, nós só tivemos uma alternativa para o tratamento das pessoas que sofrem de distúrbios mentais. Era a internação pura e simples em hospitais psiquiátricos, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, estabelecendo um isolamento do paciente em relação à sociedade, em relação à sua família. A utilização de pseudotratamentos que muitas vezes levavam à cronificação desses pacientes do que efetivamente o seu restabelecimento ou o controle das doenças. E ao longo do tempo tivemos um trabalho de conquista importante no enfrentamento a esse modelo asilar. E esse processo, fruto de uma luta bastante importante ao longo dos anos 90, parte dos anos 80 também, e uma parte da primeira década do século XXI, produziram uma mudança profunda nesse sistema, que hoje, inclusive, faz com que o Brasil seja reconhecido como um dos países que mais avanços apresentou nessa área das políticas de reforma da assistência psiquiátrica e de atenção à saúde mental. Hoje nós temos um sistema extra-hospitalar, ambulatorial, bastante importante, que inclui os centros de atenção psicossocial, ações na área de ressocialização, como as residências terapêuticas, enfim, que precisam ser incentivados. Os CAPs, por exemplo, vários deles hoje atuam na área do atendimento às dependências químicas, são os CAPs AD, que precisam ser estimulados, ampliados, enfim, porque o enfrentamento a esse problema da dependência de drogas é, acima de tudo, o enfrentamento de um problema de saúde pública. Então, alguns temas que são muito caros por essa luta, entre eles toda uma rediscussão sobre a questão do internamento compulsório ou internamento involuntário, que já é hoje tratado na Lei de Reforma da Assistência Psiquiátrica e que originalmente nesse projeto vinha na forma da internação compulsória. A Câmara, o seu plenário, promoveu já mudanças importantes, eliminando essa possibilidade da internação compulsória, mas deixando, de certa forma, em aberto a possibilidade do chamado internamento voluntário, com um leque muito amplo daqueles que têm a oportunidade ou a possibilidade ou o direito de requerer o internamento involuntário. Então, essa é uma questão que precisa também ser objeto. Acho que a internação involuntária precisa ser regulamentada, mas não na lei que trata do tema das drogas de uma forma mais ampla, sim na lei que trata
da reforma da assistência psiquiátrica no nosso país. Mas eu ouço o senador Pedro Táxi. Senador Humberto, Vossa Excelência traz um tema de suma importância, a necessidade de que nós possamos diferenciar o usuário de substância entorpecente. Ele deve ser tratado de uma forma diferente, por óbvio, daquele que é traficante. E o projeto que nós estamos relatando, que será entregue o relatório no dia 2 de dezembro, do novo Código Penal, nós estabelecemos essa diferença sim. Mas mais do que a diferença entre o usuário e o traficante, nós precisamos, dentro do que se denomina de tráfico de substância entorpecente, estabelecer regras para o chamado cedente usual. Porque Vossa Excelência trouxe um número de, me parece, hoje no Brasil nós temos 550 ou 570 mil presos. E deste, uma grande maioria, são presos em razão do envolvimento com tráfico de drogas. Não é o grande traficante, mas é aquele que em um determinado momento ele comete este crime, mas ele não tem qualquer ligação com nenhuma organização criminosa. Precisamos separar isso. E a respeito da internação compulsória, né, também concordo que deva ser tratada numa legislação específica que trata a não de drogas, porque a questão é psicossocial e Vossa Excelência, como um profissional da área, conhece muito mais. Nós vamos debater na Comissão de Segurança, que Vossa Excelência faz parte, também este tema, teremos uma audiência própria. Aliás, hoje, às 2h30, teremos uma audiência com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo e o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e também a doutora Regina Mick, do Ministério da Justiça, para discutir esse tema. Parabéns pela vossa fala. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu discurso, fico muito feliz, inclusive, de ver que Vossa Excelência é um dos senadores mais influentes nessa casa, defende esses pontos de vista que eu acredito que muitas vezes o senso comum impede uma maior reflexão sobre essa questão. Eu entendo que nós teremos todas as condições de ter um relatório bastante avançado, não só pelo fato de que o senador Antônio Carlos Valadares, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, é alguém que sempre, no relato de projetos, procurou ouvir todas as partes e sempre se guiar pela ideia da construção do consenso, mas também pelo fato de estar discutindo com todos os segmentos envolvidos nessa questão. Então, ao final, eu tenho certeza que nós vamos ter uma proposta onde o tema da saúde está salientado, onde a visão de que o problema das drogas precisa ser visto de uma forma muito ampla. Sou psiquiatra, sou defensor da reforma psiquiátrica, na condição de ministro da Saúde, implementei vários pontos dessa reforma, mas entendo até pela minha experiência profissional como psiquiatra, que nós não podemos abrir mão de quaisquer formas de atendimento a essa população. Por isso eu sou defensor da ideia da regulamentação e do reconhecimento das comunidades terapêuticas como espaços de acolhimento para essas pessoas dependentes e que possam atuar articuladamente com o sistema de saúde para nós termos possibilidade de maior reinserção social, nós temos possibilidade de aquilo que não funcionou para alguns possa funcionar utilizando-se de outros meios. Eu estou fazendo hoje essa primeira abordagem, pretendo utilizar essa tribuna mais vezes para aprofundar e debater essa questão e agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, pela tolerância e aos demais colegas também. Muito obrigado. Esse foi o senador Humberto Costa, como orador inscrito.